é que eu vou calcular o X se ele foi banido do Brasil? Disse os saudosistas do Twitter, né, amiga? Disse eu ontem, que é saudosista do Twitter. É isso. O tempo inteiro abrindo o aplicativo e ele não abre. É isso. Oiê! Hoje nós vamos conversar sobre a vida das raízes, desde o seu nascimento. Eu sou a Júlia Marcolã, mais conhecida como Julia. E eu sou a Júlia Jacoldi, a matemaníaca. Meu nome é Júlia. Só pra gente voltar ainda nessa piada do X, que é o antigo Twitter. Eu nunca chamei de X. Eu também nunca chamei de X. Mas eu achei essa piada ótima, então eu coloquei ela aqui por isso. Mas eu queria contar pra vocês uma coisa que eu e a Júlia, a gente tem feito em casa. Isso desde que o Twitter foi banido, porque a gente não vai usar VPN, porque eu concordo com a decisão de Alexandre de Moraes. Mas a situação é, a gente sente muitas saudades, né? De reclamar da vida. E aí, o que a gente tá fazendo, Eu sinto saudade amiga? de ver os outros também. Eu sinto muita saudade de ver memes, eu sinto saudade de ver as threads das fanfic. Eu sinto a saudade de assistir as coisas com os outros. É isso. E não, eu não fui pra nenhuma outra rede. Me perguntaram isso. Não fui, não consegui, gente. Eu acho que não tem aquela plataforma busca nas outras redes do chorume que o Twitter criou. Há quantos anos que a gente tava no Twitter que a gente tava falando isso? Nossa, eu tô no Twitter desde uns 2008, Pois é, desde o meu primeiro ano no ensino médio, nono ano, é isso? Isso. E eu sinto assim, eu fui pro... Quanto tempo a gente construiu coisas lá? Pro Blue Sky, mas só pra salvar meu arroba, porque, nossa, não tem o mesmo chorume. Não tem. É difícil. E assim, o Instagram eu uso como uma plataforma de feed. Então, eu vejo que o feed me aparece. Beleza, deixa o algoritmo me levar. O YouTube e o Twitter, pra mim, era a plataforma de busca. Entendeu? Porque assim, eu queria um meme, eu ia lá e colocava... Busca, entendeu? Buscava as coisas no Twitter efetivamente. Queria saber sobre um assunto que o Brasil, o mundo tava sabendo. Busca, entendeu? Era isso que eu usava. E... Tem esse negócio, né? Que um bocejo, outro bocejo também. Eu e a Júlia, a gente tem feito uma coisa desde que o Twitter foi banido, é que a gente tem um bloco de notas. Chamado Twitter. E aí a gente vai lá e coloca os tweets no bloco de notas. E aí chega domingo, a gente lê uma pra outra. E aí a gente faz tudo que o Twitter poderia. A gente só visualiza, a gente curte, a gente comenta, retuita com comentário. A gente faz tudo que... E é isso. Tem sido incrível, né, amiga? Tem sido incrível. Eu já tenho 6 tweets pra esse domingo. Eu tenho 7 tweets pra esse domingo já. Já tweetou hoje de manhã. Tweetei hoje cedo. Então é isso. Eu tenho muita saudade porque às vezes, né, a gente mora junta, então a gente fofoca todos os dias. Mas, eventualmente, acontecem coisas durante o dia que eu só via da Julia pelo Twitter. Aí ela falava assim, nossa, eu não sei... Ela só mandava um inferno. E aí eu já chegava no Instagram, chegava no WhatsApp assim, e aí, amiga, o que aconteceu? Conta aí. E aí eu sinto falta disso. Agora eu não tenho essa atualização em tempo real que o Twitter me promovia de sua. Porque a Julia também é meio... misteriosa no Instagram, né? É meio misteriosa. Então, não é como se ela fofocasse isso lá. Então, perde um pouco Perde um pouco da minha essência. Nossa, saudades. Será que volta? Não sei. Não sei. Você tá sabendo de alguma atualização disso? Não tem mais o Twitter pra eu me atualizar. Como é que eu vou saber? Sem o Twitter. Ontem eu levei um dia inteiro pra descobrir uma fofoca. Eu fiquei, Fofoca, você não contou. Que a Manu City desistiu de medicina. Quem é Manu City? Aquela corredora. É uma moça do Instagram. Tá. Não, tá bom. E aí eu falei, nossa, se eu tivesse o Twitter, eu ia ficar sabendo. Talvez agora os nossos episódios fiquem menos engraçados, né? Porque várias das nossas referências de piada eram do Twitter. Ou às vezes até mesmo uma fonte de informação vi no Twitter. O episódio de Olimpíadas foi totalmente vi no Twitter. Mas é isso, então vamos falar de coisa séria agora? Mas o Twitter é sério, menina, você não acha não? Mas assim, é isso, né? Agora quando a gente for fazer conta com X, a gente vai precisar mudar por Y. Eu não sei se eu vou conseguir. Só sei fazer com laranja, não sei fazer com maçãs. Vamos lançar um aplicativo chamado Y, que tem as mesmas funcionalidades do Twitter.
Só que vai chamar Y. Teve uma galera que salvou as coisas, né? Como assim? Tipo assim, tinha gente perguntando no dia do Twitter Lipso, né? Do apocalipse do Twitter, se tinham aplicativos que baixavam o seu histórico. Nossa. E aí a galera tava salvando, porque assim, eu fico pensando nisso também. Às vezes eu tenho uma marcação de tempo da minha vida pelas coisas que eu tuitei. Que loucura, né? E aí eu tipo, salvo. Tinha várias coisas que eu salvava no Twitter que eram conteúdos pra Matemaníaca. Perdi isso daí. A brevidade da vida, né? Às vezes a gente fica confiando nessas coisas. Como a nossa vida tá na mão de um milionário piracento, sempre. Tipo assim, imagina se acabou, o Google resolve assim, tipo, não existir. Nossa, eu já fiquei bastante triste quando a USP tirou... Não foi a USP, né? A USP... Foi uma Acabou decisão os que não teras, veio mano. da USP, mas a USP tirou o nosso drive limitado. Agora só pode 20 GB. E eu fiquei assim, meu Deus, eu tô tendo que guardar minhas coisas no HD externo, tal qual os Ias, Maias e Astecas faziam na antiguidade. E aí, assim, a brevidade das coisas, né? A gente fica confiando. Acho que fica escancarado, Sabia né? que tem um bolo que chama brevidade? Sabia. Muito gostoso. Gostoso mesmo. Levinho, Gostoso. né, menina? Muito bom. Mas o que a gente vai falar hoje? a gente vai falar delas, as raízes. Trum. E o que você tem pra me contar, então, sobre as raízes? Que raízes, especificamente, a gente tá falando? Ah, amiga, essas raízes que estão aí pra serem extraídas, né? Tipo um dentiso. Não. Tipo raízes, né, amiga? Ah. Ah, a raiz do dente? Então, pra ser extraídas, tipo um dentiso. Mas será que Era uma extrai a raiz? piada, era uma piada. Eu não sei se extrai a raiz nessa... Ai, Sei. Mas tem uma coisa que eu falei ontem que eu ia te falar sobre raízes, que eu falei, nossa, não vou queimar essa pauta. não vou queimar essa pauta. Mas pra mim foi uma questão, assim, quando eu descobri o inverso da raiz, né? Quando eu descobri que, tipo, a raiz era aquele número elevado a meio, a raiz quadrada. E que a raiz cúbica era aquele número elevado a 1/3. Uhum. E eu lembro que na minha cabeça... Vamos lá, né? Sabe aquele meme que tem, assim, uma pessoinha Expandindo. expandindo? E na minha cabeça, quando eu descobri isso, era assim... O universo em expansão. universo! E eu, o que é isso? Eu tô falando muitos anos atrás, né? Eu, sei lá, na 5ª série, 6ª série. E pra mim foi um universo em expansão, assim. Foi tipo, a minha mente foi para um lugar novo e ela nunca mais vai voltar. Quase virou um pendrive. Quase virei um pendrive. Eu ia falar isso também, que eu acho que quando eu entendi... Porque... Quando foi inserido na minha vida, a primeira vez, a notação de fração no expoente, foi muito incômodo. Eu fiquei olhando para aquele tipo... Que é isso, sabe? A impressão que eu tinha era que a raiz era muito solitária. Tipo assim, pensa o seguinte. A soma tem o inverso, que é a subtração. A divisão, ela também tem o parceiro dela, que é a multiplicação. Na minha cabeça, a raiz era sozinha. Entendi, até eu conectar, descobri, dar um match com a E potência. aí eu fiquei muito mais feliz, porque eu falei, ela não é sozinha. Ela tem um parceiro de vida. E eu acho a notação muito esperta. Eu acho que o que me incomodava muito era a notação de fração no expoente. Eu ficava assim, mas por que isso, sabe? Mas faz todo sentido. Quando a gente soma, a gente multiplica a potência da mesma base, aí soma aqueles... A galera que pensou nessa notação pensou em tudo. Quem que foi que pensou nisso, você sabe? Sei não, faço a menor ideia. Não? Eu descobri, fazendo a pesquisa para esse roteiro, de que demorou para haver um consenso entre os matemáticos sobre... Porque assim, a gente conta muito isso, né? Tipo, os números naturais vêm por conta de uma contagem. E sempre vem alguém que fala de contar ovelha, de contar carneiro, sei lá. Se é pra contar a ovelha ou o carneiro, eu não sei. Mas que é pela contagem, sim. E aí as pessoas falam de uma forma muito natural. Aí veio os negativos por conta da dívida. Mas assim... O zero, por conta do nada. Do nada. O zero foi outra revolução na história da matemática. Tipo, a invenção do zero. Já diria Emicida, né? Mas... os negativos, eles foram bem aceitos socialmente na sociedade matemática, tal qual as raízes, assim, contemporânea das raízes. As pessoas não tinham dívida.
Então, achei isso daí curioso também. Eu acho que as pessoas entendiam que existia esse lugar da dívida, mas elas não associavam isso necessariamente ao negativo, entendeu? E aí, o que acontecia é que as pessoas já estavam, assim, quando eu digo as pessoas já estavam, a gente fala de número desde antes da Era Comum, muito tempo antes. A gente vai falar que, por exemplo, raiz quadrada, babilônicos, maias, eles já tinham tabelas dos números perfeitos, que são esses números que ele é um produto de dois números iguais. Então, quando a gente tem o 4, ele é um perfeito porque ele é o 2 vezes 2. O 9 é um perfeito porque ele é o 3 vezes 3. Já existiam tabelas desses números, né? Então, a gente fala disso há muito tempo. Mas a gente foi formalizar isso, entender isso matematicamente dentro da sociedade matemática, como organização ciência, sei lá, 1500 agora. 1600, eu acho isso muito recente, eu acho isso ontem, Dado assim. a história da matemática, realmente é muito recente, É né? muito. E aí, assim, o que acontecia? Vamos resolver essa equação aqui. Deu um número negativo. Então não tem solução, né? Impossível. Não então, assim, sabendo impossível. que era impossível, foi lá e soube. E o curioso disso é que, por exemplo, quando a gente pega os elementos de Euclides, sabe? Tem lá em casa, inclusive, linda aquela edição. Quando a gente pega elementos de Euclides, a gente vai ver que o Euclides interpretava número como tamanho, como segmento de reta. Então, o que ele fazia? Ele falava assim, aqui, ó, daqui até aqui a gente vai chamar de 1. Vamos combinar que isso aqui é 1? Se a gente coloca 2 do 1, então é 2, né? E aí faziam segmentos de retas para representar os números. Daí tudo bem. Só que não existe um comprimento negativo. Então a gente não aceita o negativo. Nossa, essa coisa do comprimento negativo acontecia. Eu lembro de coisas bonitas que acontecem, né? Eu lembro que eventualmente aparece uma equação de segundo grau para você calcular, sei lá, a distância entre dois pontos na física, por conta daquelas fórmulas do sorvetão, nananana. São equações quadráticas, então, normal. E aí eu lembro de um professor que falou assim, quando tinha saía um valor desses, aí saía um valor que era positivo e que um era negativo na fórmula, porque você tem S quadrado igual a um valor, então você tem que tirar a raiz. E aí eu lembro que como era uma distância que estava sendo calculada, não era um ponto, né? Era uma distância. Eu lembro dele falar assim, o negativo não convém. Não é que não existe. É que ele não é uma solução. convém, dado que a gente tá falando de... E aí eu fiquei assim, são coisas que, tipo, o jeito de usar as palavras que você fica... É uma solução. Se a gente joga lá no lugar do X, a nossa equação original, vai resolver. Vai cair numa verdade, né? Mas não convém. Não convém. Não é que não existe, não é que não tá, né? Não escrevo. Dado o contexto, não convém. Não convém. E acontecia muito isso. Então, a gente vê, por exemplo, há muito tempo a gente já calculava equações quadráticas também, como sociedade. O negativo não existe. Não era registrado. E quem registrava isso... Registro. Que a gente tá falando? Eu tô em ambiente de reformas, eu consigo pensar nos que estavam pingando lá em casa, mas graças a Deus tá resolvido já. Desculpa. O TAPS na cidade? Você viu que eu demorei alguns segundos pra falar e que eu tava me controlando. É que toda vez que alguém fala registro, na minha cabeça é registro. Já viu? Então, não tinha. A galera só não escrevia. Conseguimos. Mas parece que o Oriente fazia esse tipo de escrita, sabe? Ele já formalizava, mas tinha uma rapaziada que falava assim, doido, né? O cara é lunático. Considerando o número negativo. Olha mas é só, isso. Imagina só. E imagina que depois eu vi os imaginários, né? Olha só, rapaziada, ia extrapolar isso aí. Mas eu acho isso muito curioso, né? Porque é essa marca histórica que a gente tem de como a gente interpreta o número. E hoje, a gente entende tanto o número desse jeito que a gente nem pensa o número como uma quantidade no sentido de comprimento, né? Então, quando eu falo nas minhas palestras, por exemplo, de número como comprimento, as pessoas ficam... sabe? Fica tipo, nossa, isso, a mesma coisa. Expandir o meu universo aqui. Minha cabeça nunca mais vai voltar a ter o mesmo tamanho. Inclusive, vou deixar um desafio aqui. Fui recentemente dar uma palestra. Amigo, você tá muito séria. Eu tô controlando. Tá bom. Não tá voltando. Fui dar uma palestra recentemente para um pessoal de Olimpíada e ensino médio, né? Assim, todo ensino médio. E aí,
eu falei sobre ver números como comprimentos, falando de Euclides. Aí eu dei o exemplo de como que a gente poderia pensar, por exemplo, os números primos, né? Então, os números primos são esses números que não podem ser completados por barras de tamanho sem ser de 1 ou tamanhos dele mesmo, né? E aí eu falei, mas aí eu deixo aqui vocês pensando, como que a gente representaria outros números? Quais outras perguntas a gente poderia fazer e responder olhando o número como comprimento? E aí no fim da palestra vieram 2 meninas conversar comigo e falaram assim, e os complexos? Qual é o comprimento do complexo, né? Qual é a representação em palitinho que a gente faz dos números complexos? Eu acho que a gente pode fazer uma representação em palitinho bidimensional. Pois bem, eu falei isso pra faz. elas. Eu falei, se a gente colocasse bidimensional, é legal. A gente pensou em trigonometria. E se a gente usar a forma trigonométrica? E aí eu fiquei tipo, legal. Mas assim, se vocês tiverem outras sugestões, e eu adoro deixar isso em aberto aqui, porque, por exemplo, tem várias coisas na obra-prima lá nos vídeos da Matemaníaca que a gente tem deixado em aberto e vem soluções muito diferentes. Tipo, a gente tava tentando fazer um somatório que era finito, era bem grande, mas era finito e a gente não tava conseguindo fazer isso de uma forma esperta, a não ser contar 1 por 1. E matemática é preguiçoso, a gente não quer contar 1 por 1. A gente quer fazer o mínimo esforço do trabalho. Então a gente quer encontrar uma generalização para aquilo, uma forma esperta de escrever para poder fazer a conta. Aí veio alguém nos comentários e falou assim, se é tudo potência de 2 o que vocês querem somar, por que vocês não usam base 2? E aí eu fiquei, é genial. Que é também, aqui talvez seja um spoiler, né? Essa forma da gente interagir, de pensar, talvez seja um spoiler de próximos episódios, mas que é o negócio de você trabalhar a forma do raciocínio e não o resultado. Exatamente. Porque a gente não... Assim, no final das contas, é meio que o resultado, né? É só uma conclusão do processo. Mas o que mais importa é o processo. O processo em si, né? Como a gente chega lá. Eu vou parar por aqui, porque senão eu vou abrir um braço de conversa que não é o que a gente quer levar pra aqui agora. Até porque tem um outro episódio sobre isso. Tem? Tem um episódio, você não tá sabendo nenhum dos episódios hoje. Mas tem um episódio sobre... Aí o Júnior vai fazer pi na hora, vai, fala aí. Episódio sobre a roda lá, as coisas da rodas. Metodologia ótimo. De então é nele que eu vou falar dos erros que eu queria falar muito. Que é o... Tá, beleza. Beleza, Júnior. Mas e aí vamos pensar numa linha do tempo, então. Você tá fazendo uma linha do tempo comigo? Eu tenho uma linha do tempo. Ó, a gente... As referências pra esse episódio, elas são links de livro, porque eu, assim como os incas e os astecas que tinham as tábuas das raízes, eu fui atrás das referências em livro. Então, as referências que eu usei estão aqui. E aí, esse livro aqui... Gente, eu tenho muito preconceito, vou contar aqui, com um livro de matemática que tem número na capa. Eu olho e fica assim, Beadle, Beadle, Beadle. É que você não vê? Não. A gente olha e fala, alerta vermelho. Mas aí eu vou dar uma chance pra ele. Esse daqui foi um dos que eu dei a chance e que eu gosto. 50 ideias da matemática que você precisa conhecer. Ju, tem vários de física, de quanto. Já viu de física desse? Não. Existem vários assuntos. E os outros, você gosta? Não sei. Só abriu de matemática. O de matemática é muito bom. E eu acho muito legal porque tem 50 ideias, como diz a capa, mas cada ideia tem 2 páginas. Então, assim, ele sempre se propõe, tem um formato bem estabelecido. E todos os assuntos têm uma linha do tempo. Então, eu vou usar a linha do tempo que está dito aqui nesse livro, que é o da raiz. Então, ele começa assim, ó, 1750, antes da Era Comum, os babilônicos compilavam tabelas de raízes quadradas. Mas eles não diziam que isso eram raízes, né? Ainda ou diziam? Olha, ficou aqui nas entrelinhas. Eu não fui muito atrás da história de todos os babilônicos, da história babilônica, para entender como eles interpretavam raiz. Eu imagino que eles estavam fazendo tabelas de números vezes ele mesmo que dá o valor. E fazendo tabelas de perfeitos. Eu imagino que seja isso. Pode ser. Aí caminha ali 1.200 anos, chega em 525 antes da Era Comum. Nossa, você fez essa conta de cabeça? Amiga, agorinha, você acredita? Caraca! Sob essa pressão, 1.200 anos pra frente. Chegamos... Aqui na pauta tá assim, ó, 525 a.C. E aí eu falei, caraca, ela foi de 1750 pra 525 de cabeça? Tá, vamos lá. E aí a gente chega nos pitagóricos. Pitagóricos agora a gente já tá falando de Grécia, né? E ele diz aqui que eles estudavam os números quadrados arrumados geometricamente. E o que significa isso, né? Eu acho que a gente pode... Júnior, dá pra eu incluir uma imagem na apresentação? Dá.
Então, vamos lá. Eu acho que vai ser legal pra gente conversar sobre isso daqui, porque é isso. Quando a gente tava falando lá do Euclides, o Pitágoras tá ali numa linha do tempo meio próximo, né? Então, a gente tá vendo de novo uma representação de número que não é no slide 2, Júnior. Ah lá, perfeito. já tá lá. Uma qualidade péssima, uma imagem de péssima qualidade, mas vamos assim mesmo, porque é o que temos, dado que eu não tinha preparado falar muito sobre isso. Mas acho que é uma ótima oportunidade, na verdade. A gente tá vendo de novo o número sendo representado como aqui área, no final das contas, né? Como um lugar geométrico. A gente não tá vendo esse número como eu estou devendo dinheiro para alguém, que é o que a gente interpreta muito hoje, né? Então, de novo, o número como um espaço geométrico. Então, a gente começa com o um pontinho só, que é o quadrado, o menor quadrado, como um pontinho só. Quando a gente coloca um quadrado com 2 pontinhos de lado, a gente vai ter o 4, que aí essa conta é de 4 pontinhos. Depois o de 3 por 3, que a gente vai ter 9 pontinhos. Então, a quantidade de pontinhos que tem nesse crescimento de quadrados são o que a gente chama de números perfeitos, que são esses números que têm raízes quadradas perfeitas. E aí eu acho interessante a gente olhar, porque parece que eu tenho, assim, a minha primeira vontade é de olhar o quadradão de fora. Mas não. Depois, se você parar pra olhar, você tem uma junção de quadradinhos. Você consegue fazer quadradinhos com as bolinhas, assim. Mas a minha primeira intuição é olhar o quadradão de fora e o que tá dentro. Nossa, eu acho que essa imagem induz isso da forma que ela tá desenhada, mas o meu coração é muito assim. Coloquei um pontinho, aí eu completo 1, 2, 3. E aí eu chego nesse. E aí eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5. E vou chegar nesse aqui, sabe? Então, a minha vontade é criar esse L abraçando o quadrado anterior. Abraçando. E eu acho que isso é muito legal de observar, porque é isso. Os pitagóricos, a gente tá falando aqui dos quadrados perfeitos, mas os pitagóricos também fizeram os números triangulares. Foram eles que organizaram isso como a gente conhece como números triangulares. E o que eles vão observar é que se você soma 2 números triangulares consecutivos, você chega num número quadrado. O que é um número triangular? Ao invés de você organizar ele como um quadrado, você vai organizar ele como um triângulo. Então, começa aqui com 1, adiciona 2 pontinhos aqui embaixo, depois vai adicionar 3, depois vai adicionar 4 e vai criando essa interação. E aí, se você soma 2 números consecutivos triangulares, você chega no quadrado. E por que isso? Porque se a gente for dividir esse quadrado aqui... A gente tem 2 triângulos. A gente tem 2 triângulos. E aí, se a gente observar olhando daqui pra cá, a gente tem o 1, o 2 e o 3, que é um número triangular, com o 2 e o 1, que é o antecessor. E aí, quando a gente junta os dois, a gente chega num quadrado. Caraca, que legal. Se a gente divide aqui, é a mesma coisa. 1, 2, 3, 4. E o de lá é o 3, 2, 1. Então, é o 4 com o 3. Você tá juntando 2 números triangulares. Sempre com o grandão com o seu antecessor, né? O da diagonal. Com o seu antecessor. E aí, você chega em número... Assim... O que é isso? Só coisas bonitas de serem observadas. Talvez não revolucionou nada incrível, sabe? A gente não usa isso como uma tecnologia para colocar coisa no espaço, sei lá, que a gente vai falar isso mais pra frente. Mas é uma curiosidade, uma curiosidade curiosa. Eu vou contar uma curiosidade que me contaram, que é uma cantada que me fizeram por causa dessa tatuagem aqui. Do Fibonacci? Do Fibonacci. Porque me falaram assim, você sabe o que significa isso daí, né? Aí eu comecei, né? Eu sei sim o que significa, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Comecei a falar um monte, e aí o cara olhou pra mim e falou assim, não, é como a gente sente a passagem do tempo nos dias da semana. A segunda-feira é o grandão. Aí, você não tem muito tempo na segunda-feira. Aí vai diminuindo, né? Terça, chega no sábado e no domingo é só esse quadradinho pequeno. Aí eu... Nossa, a matemática tá aí, ela pode ser modelada pra qualquer coisa, inclusive pra isso, né, amiga? Aí eu fiquei assim, caraca, velho, eu não acredito que eu tô ouvindo isso não. Mas enfim, é uma nova interpretação aí de Fibonacci. Muito bom. Mas por que eu lembrei disso? Porque foi baseado numa observação geométrica da construção dessa figura. Quais interpretações, então, vocês usariam para interpretar os números quadrados, os números triangulares? Conta aí pra gente, né? Porque pode ser que tenha alguma coisa aí que a gente não tá no nosso universo observado, não tá na nossa base de referências pra vida, né? Gostaríamos de saber. Mas vamos lá, continuando nossa linha do tempo, então. Aí o que aconteceu? Passaram 200 anos aí, uns 200. Uns 200 Olha lá, anos. como eu disse, Pitágoras e Euclides estavam perto na linha do tempo, né? Porque
passam-se 200 anos e vem essa teoria dos números irracionais, que é publicado nos Elementos de Euclides. Então, assim, o Eudoxo que traz esse lugar, porque não é o Euclides da Cunha, que não né? é Euclides. E não é Euclides da Cunha também, o Eudoxo. É que o lance o Euclides, nos Elementos, ele vem para tentar organizar tudo que eles tinham de matemática. E aí são 13 livros que são conhecidos como os Elementos hoje. E aí ele fala assim, ele coloca essa proposta de vida dele. Não, tem que ter um registro, né? Tem que ter tudo que a gente já fez aqui, junto isso daí. Inclusive, fato curioso, sabia que os Elementos de Euclides é o segundo livro mais publicado e traduzido no mundo depois da Bíblia? Nossa, a minha pergunta já tava assim, ó, antes de você falar depois da Bíblia, qual é o primeiro? Qual que é o primeiro depois da Bíblia? Então a Bíblia tá aí sendo passada no universo tal qual os Elementos de Euclides. Mas só pra curiosidade, agora que você tá falando de Euclides, deixa eu entrar nessa anedota, que a gente tem um amigo que é de São José do Rio Pardo, que é o Gustavo. Em São José do Rio Pardo é a cidade de nascimento do Euclides da Cunha. Não é de nascimento, não. Ele era engenheiro também e foi levado pra lá pra fazer a ponte que... Né? E aí o Gustavo sempre falava da ponte do Euclides, da semana euclidiana. E na minha cabeça era esse Euclides aqui, dos elementos. E na minha cabeça fazia um lapso, assim, de tipo... Mas como é que o Euclides conseguiu construir essa ponte? Rio Pardo é tão antigo assim, sabe? E tem gente que diz que descobriu o Brasil, né? 1500. E Euclides lá em 300. Antes era comum. Já tava construindo ponte. E aí o dia que eu descobri que era o Euclides da Cunha, a minha cabeça também expandiu. E eu fiquei, esse cara, tudo faz sentido agora. Faz muito mais sentido ser o Euclides da Cunha. Euclides esse que também tem um livro, que também foi muito traduzido, né? Lido. Então, era isso. Ai, muito bom, muito bom. Bom, caminhamos na linha do tempo? Seguimos? Seguimos. Mais 900 anos, amiga? Vê se bate aí a conta. 900? Peraí, onde a gente tá? A gente tava no 300 antes da Era Comum e agora a gente tá no 600 depois. Ah, é verdade, porque você caminhou na linha do tempo. 300. É como se os 300 fossem o negativo da linha de tempo antes do zero. Ok, 900. Okay, então, caminhamos 300 e depois mais 600. Então, uns 900 depois. Eu vou tentar falar um nome, mas provavelmente vou errar. É Brahmagupta. Perfeito. Fornece o método para cálculo de raízes quadradas. Não é assim que fala, não. Brahmagupta. Ah, nem foi tão errado. Então, ele fornece o método para cálculo de raízes quadradas. Eu vou chutar que esse é o primeiro indiano que fez isso, mas era o que não era levado a sério. Era o que a rapaziada falava assim, isso daí, ó. Sabe, igual tudo quando começa é assim, você faz um bagulho, o Cantor com os infinitos. Ah, esse cara aí, ó, não devia nem estar mexendo com isso, é bruxaria, a igreja não gosta, todo mundo recusa, e agora a gente tá aí, usando infinita beça. Então, o novo dá medo, né? E aí foi isso que ele fez ali, em 630 depois da Era Comum, que revoluciona a matemática, mas não é ainda, né? Ele nem sabia que ele estava fazendo história, porque ninguém estava levando ele a sério. E aí vem mais 900 anos, né, amiga? Bateu a conta aí, 900? Ai, mais 900? É porque 1000 seria 1600, aí menos 100, dá mais uns 900. Tá, né? vai. É introduzido o símbolo para raízes quadradas. Então, olha o tempo. O cara fazia os cálculos em torno de 600, depois da Era Comum, e só em 1500 que a gente foi colocar um símbolo. Então, tipo assim, existe um caminho aí, né? E aí, em 1800 que vai vir o Dedekind, que vai estabelecer a teoria dos números irracionais. É ali no Dedekind que a gente vai finalmente completar a reta, né? A gente vai colocar a reta sem nenhum furo. A reta numérica, no caso, né? Sim, tinha entendido. No caso, houvesse dúvida. Mas é isso. Amiga, uma pergunta, né? Como que você foi introduzida ao lance das raízes na escola, assim? Como que era a sua vida com as raízes? Nossa. Você lembra? Tem esse... Eu acho que eu não lembro. Eu lembro do momento em que eu descobri o contrário, né, digamos assim, da raiz, que era exponencial. Mas a raiz, eu acho que a primeira vez que eu tive contato com a raiz, e talvez tenha sido
não sei, a maioria das pessoas, é a hora que chega o momento que a gente precisa calcular a fórmula de Bhaskara. Tipo, a hora que a gente tem o contato mesmo. Porque antes a gente sabe que existe. Né? A gente faz continha, a gente... Qual é a raiz quadrada disso, né? Mas o momento que a gente tem que usar a raiz pra uma coisa que é... Além de só fazer continha, eu acho que é o momento da fórmula de Bhaskara. É a primeira grande fórmula que inclui raiz, né? Na verdade, a volta ali do cateto também, a soma dos catetos com a o Teorema de Pitágoras, que tá tudo meio junto ali, né? Em tempo de escola, eu acho que as coisas estão bem... Estão bem juntinhas. E aí é muito engraçado, porque no início, quando a gente começa a fazer Pitágoras, Bhaskara, se a raiz não dá exata, né? Não dá o número inteiro, a gente fica... Tá errado. Minha professora nunca colocaria um negócio aqui que não dá raiz exata, né? E aí a gente ela colocaria assim, tá? Ela vai vai colocar. Ela vai. E vai chegar um momento que ela vai pôr, né? Vai chegar esse momento. E quando chegava, sei lá, um raiz de 2, um raiz de 3, você lembra do que acontecia na sua vida? Tipo... Eu deixava ele lá. Deixava ele lá? Quietinho, vou mexer com coisa que não pode. Eu ficava assim. Proibidão. Você não substitui... A sua professora não falava assim, substitui o raiz de 2 por 1,4? Ou de 3 por 1,7? Não falava essas coisas, não? Eu tenho muita lembrança de reduzir raízes. O que significa reduzir raiz? Tipo assim, vamos pensar numa raiz... Raiz de... Porra, agora me fugiu na cabeça, que agora todas as raízes que eu tô pensando são quadrados perfeitos, mas... A 2. Mas alguma coisa, tipo assim... Tá. Por exemplo, 24. 24. Aí 24 dividido por 2... 12. 12 dividido por 2... 6. 6. Dividido por 2... 3. Então é 3... Aí você pode escrever, então, 24 como 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Que aí, isso daí, se você tem 2, que sai da raiz, porque ele é quadrado. Então, é 2 raiz de 6. Que fica o 2 e o 3 lá dentro, que não tem par. Que é solteiro, fica o 2 e 3. E aí, fica o 2 sai da raiz, então fica 2 raiz de 6. Então, eu lembro de fazer muito isso. E você não lembra de nenhum momento falar assim, porque esse cara aí não dá pra escrever como fração? Ou quem são esses raiz de 2? Por que eles são tão rebeldes assim? Eu não lembro desse momento. Nossa, que doideira. Curioso Mas assim também mesmo. Pode ser que eu não lembre de muita coisa, né? Não, eu acho que tem... Aí a culpa talvez não é da professora, é da aluna. Talvez eu lembre um pouco mais, porque como eu atuei como professora, né, de matemática, eu acho que existe esse momento em que você escuta muito dos alunos falando como a professora na escola ensina isso ou fala sobre isso, né? Eu lembro de uma coisa, agora tá me vindo vagamente aquela memória. De que a gente pode escrever qualquer número que é número com vírgula, né, como fração. Aí tem aquela coisa de não sei o que lá sobre 9. Eu lembro que o 9... Que é o dízima periódica. Que o 9 tinha um papel importante nisso daí. Eu lembro de aprender isso. Tá, show. Como você pode ver, eu não aprendi tão bem. Não, tá ótimo. É porque onde a gente vai chegar nisso, né? A gente tem um número com... Se o número é um número com vírgula e tem uma quantidade infinita de casas decimais, a gente faz aquele trambique de escrever um número e colocar o 1 no... Aí faz a fração, né? Coloca o 1 embaixo e a quantidade de zeros é equivalente à quantidade de casas depois da vírgula. Isso. Isso é transformar um número finito decimal em um número... Aí tem aqueles que tem repetição, né? Então, a gente tem o 0,333. A gente vai colocar o 3 em cima da fração e o 9 embaixo, porque é um número que tem a repetição. É um número só que repete bastantão, né? E aí tem várias coisas, tipo, se tiver o 1,333, aí tem outra regra, enfim, outras coisas. Mas é isso, são números que... Eu acho que isso é um momento de expansão do cérebro também, do tipo, existem números que a gente... São decimais, que a gente escreve como fração, e beleza, a gente tá falando de números finitos. Aí depois vem caraca, então tem números infinitos que a gente consegue escrever como fração, porque é aquela pergunta, né? 0,333 mais 0,333 mais 0,333, onde ficou o 0,001? Você já viu isso? Eu já vi, que é onde, quando a gente fala de cortar bolo, ficou na faca. Esse zero ficou na faca, né? É uma grande brincadeira, mas é isso, a forma de ver esse número decimal, ela é infinita, né? Você não vê o fim dela. A gente coloca ali, qualquer momento que você parar, você vai estar deixando esse número finito, que é um número que não está nem próximo do que ele realmente significa, assim, dentro dessa infinitude dos números. Mas aí chegam esses outros números que alguém vira para você e fala assim, não, esse daí não tem como escrever como fração, não.
Que aí começam todo esse grande universo, por exemplo, das raízes. Então, as raízes, o raiz de 2 é esse número que a gente vê uma aproximação dele, né? A gente nunca vai ver o raiz de 2 em decimal completo. Porque é isso, né? Não existe esse fim. Qualquer lugar que a gente estaria parando ele estaria dando um problema. E aí, a gente entra nesse lugar de terminar de completar a nossa reta, porque tem esses... Aí existem as classificações desses números que completam a reta, que não podem ser escritos como raízes, porque a gente tem o raiz de 2, raiz de 3 e raiz de qualquer outro número primo, ou... Como se diz isso? Composição de números primos, né? Tipo 6 que a gente falou aqui. Raiz de 6 também é um número que é irracional, que não escreve como raiz. Como fração, desculpa. Então, mas aí existem classificações desses números que não escrevem como fração. Por exemplo, o pi. O pi é outro desses números que a gente não escreve como fração. Mas ele é uma classe diferente do raiz de 2, porque ele é mais complexo. Ele é mais... Mas, ó, complexo na questão de complexidade. Na questão de complexidade. E aí, esse cara, ele basicamente vai ser o que a gente vai chamar de um número transcendental. E por que isso, né? Porque, por exemplo, o que a gente vai chamar dessas raízes, elas são essas soluções do que a gente disse bastante aqui, dessas equações que são algébricas. Então, quando entra nesse lugar da gente falar assim, o x ao quadrado igual a 2, quais são as soluções para isso? As soluções dessa equação são esses números que a gente vai chamar de números algébricos. Então, é eles que vão estar aí que, por exemplo, raiz de 2. Daí que vem toda essa mística. E vem toda a história do Galois, enfim, depois todas as evoluções das equações algébricas, pipipopopó, métodos de resolução, que a gente pode entrar em outro assunto, porque... É assuntos à parte, né? Eu acho que é assuntos assim, histórias, fofocas a serem complementadas dentro dessa história. Se você quiser entender um pouco dessa fofoca, a gente tem conteúdo, tem um... Ah, é verdade, a tem gente um tem vídeo. um episódio de fofoca aqui, e a gente também tem um vídeo da Matemania. Episódio de fofoca. Tem um episódio que a gente falou umas fofoca. Inclusive do... então vou colocar EP de fofoca. E o vídeo de fofoca. A gente vai deixar aqui umas referências pra vocês de fofocas, pra vocês entenderem Muito o que a gente tá falando. Muito bom. E eu acho que... Eu não sei, fiquei pensando, será que a gente faz uma reta com o pessoal? A gente preenche uma reta numérica? Você quer preencher uma reta numérica? A gente pode fazer isso. A gente podia fazer ao vivo, igual o Junior falou. Quem sabe faz ao vivo? Vamos lá. Podíamos fazer isso. O Junior, vou criar no 3, então, o Junior Uma falou reta. hoje, podia criar ao vivo. Tamo aqui, então, vamos criar uma reta ao Vamos fazer, vivo. então, ao vivo. Vamos preencher essa reta, então, e vamos descobrir onde está o raiz de 2. Por exemplo, ó, se eu crio uma reta aqui... Olha lá, amiga, cria ao mesmo ficou tempo! reto mesmo. Que legal! Eu vou colocar o 0 aqui, assim, né? Mais ou menos no meio dela. Ah, lá, onde eu tava Deu pensando certo aqui? mesmo. Bom, gente, não vai ficar perfeito, mas vai ficar ao vivo, né? Tá, então aqui vai ser o 0. Eu queria fazer um jeito mais rápido de criar isso aqui. Talvez o... Nossa, pior que eu não sei também. Porque eu ia falar pra desenhar, Ah. mas não tá com o tablet, né? Tá. Eu tenho o tablet aqui, mas eu acho que não vai ser mais fácil. Aqui não vai dar pra desenhar, né? Nossas saudades do Jamboard. É. Olha lá, a gente começou falando do fim do Twitter, mas o fim do Jamboard me abalou também, o fim tá? do Jamboard me abalou. Nossa, usava muito o tal do Jamboard. A gente usava, inclusive, aqui, né? No Call Júlia. Aham. Beleza, amiga, coloquei o 0, que não necessariamente... Isso daqui, gente, não é uma construção histórica, tá? É uma a gente, representação só. a gente ali. tá preenchendo a reta com os nossos conhecidos números, né? A forma que a gente é apresentados para eles nas escolas. Mas isso não significa que o 0 foi a primeira coisa que veio, né? Historicamente, a gente demorou, inclusive, bastante tempo pra falar do 0. O 0 é bem curioso, a gente podia fazer um episódio do 0, né? Podia. Tipo, nossa, tem muita coisa que envolve o 0 que a gente podia falar. Tá. Colocamos o 0 aí, amiga. Quem mais a gente pode pôr nessa Agora a reta? gente coloca os inteiros positivos pra um lado. Nossa, eu gostei do jeito que você falou, amiga. Por quê? Porque você não fala... A Julia é a pessoa que gosta dos números... A gente coloca os outros inteiros positivos. Não, é porque você coloca nos naturais inteiros positivos. Não coloca o 0 mesmo. É a partir do 1, é o jeito que fala quem é zerista. Isso, né? Eu sou zerista. Isso, você é zerista, amiga, você é zerista. Então a gente coloca os inteiros positivos pra cá. Mas acho que a gente podia conversar sobre isso. Por exemplo, quando a gente vai criar essa reta, quando eu coloquei esse palitinho aí, eu tô dando
um tamanho de 1. Você tá dizendo que do 0 até aquele outro pontinho, você tem um tamanho que equivale a 1. Exato, a gente tá dando uma unidade. Então, essa reta aqui é de centímetros? Não sei, se fosse uma régua seria. Ela é de Não, depende do material que você pega, ela tem uma unidade diferente. E essa unidade é o tamanho que você dá pro seu tamanho 1. Então, vamos colocar o 1 aí, amiga. Vamos pôr o 1, vamos pôr o 2, pode ser? Pode. Ó, tem um jeito mais rápido de fazer agora. A gente vai otimizando. E aí, esses caras a gente vai chamar... Tem bastante espaço entre esses caras, né? Nossa, solução. Então, vai ficar tudo meio torto, mas eu espero que ninguém fique triste. Beleza, coloquei os inteiros aqui, amiga. Vocês imaginem que o espaço entre o 0 e o 1, e o espaço entre o 0 e o 2, e o espaço entre o 2 e o 3, na verdade, é o mesmo espaço. Imaginem, abstraiam, façam essa abstração na cabeça de vocês. Show. Beleza, então a gente usou a unidade do 1. Isso daqui a gente estaria fazendo uma construção, né? A gente vai falar que existe esse momento matemático em que a gente quer construir os números. Então, a gente consegue, a partir do 1, criar o 2, criar o 3, criar... Inclusive, agora a gente poderia criar os negativos, certo? Agora a gente coloca os inteiros negativos do outro lado do 0. Do outro lado do 0. Beleza. Olha como eu vou fazer mais rápido agora. Tem que inverter, né? Mas aí a gente faz isso aqui. Nossa. Calma aí. Vou colocar assim. E aí eu não sei. Essa distância aqui tá boa? Acho que tá ótimo, tá ótimo. Beleza. Tá todo mundo já imaginando, né? Tá todo mundo no imaginário. Beleza. E aí, amiga, quem mais a gente poderia colocar nessa reta? Porque até então tá tudo bem. A gente colocou eu acho que pra gente começar mansinha, né? Posso falar só mais uma coisa sobre esse lance de construir a reta que a gente faz também historicamente? A gente fala assim, tá, e como que a gente pode construir esses números? A gente tem ferramentas em que a gente pode construir esses números. Não é de qualquer jeito, não é bagunçado, não. Então, as ferramentas que a gente pode usar é uma régua e um compasso. Então, aqui, quando a gente pega o tamanho da régua, a gente pode chamar o tamanho da régua de 1, que é entre o 0 e 1. E aí, a gente vai adicionando os tamanhos dessa régua e a gente tem aí o 2, o 3, enfim, a gente consegue construir esses caras. Mas, por exemplo, a gente poderia construir caras entre o 0 e 1. Que era o que eu ia falar pra você fazer agora, que a gente ia colocar os números que são... Quais são esses mesmos? São os racionais, né? Racionais. Então, por exemplo, a gente pode colocar o meio entre o 0 e o 1, ali, bem no meio. E aí, se a gente tivesse com régua e compasso, a gente poderia fazer aqui o quê? O 0,3, o... Você viu Você teve aula de construção geométrica, amiga, na escola? Acho que não é todo mundo que tem. Acho mas assim, que eu não tive, é. não. Eu acho que realmente não é uma coisa muito padrão. Mas, por exemplo, eu tinha uma professora de desenho geométrico e ela ia lá e a gente aprendia incrível, a fazer desenhos de geometria. Era exatamente isso. E aí, por exemplo, aqui a gente poderia traçar... a gente poderia usar o compasso, né? Para poder fazer uma circunferência maior que o tamanho 1, traça aqui, coloca o ponta seca aqui, traça maior lá e traça exatamente a metade desse segmento. Então, a gente também consegue construir esse tipo de número, né? E assim a gente conseguiria construir 1/4, 1/6, todo mundo. Todos esses números 2 que são... terços, todos esses. Frações. A gente poderia encaixar ali. Sabe uma outra curiosidade sobre os racionais que eu tava vendo fazendo esse vídeo? Que por muito tempo, quando a rapaziada começou a pensar em contar pedaços de coisas, todas as frações que eles usavam eram frações com o numerador 1. Então, eles só usavam o meio, 1/4, 1/3, 1/5. Aí, quando tinha que somar 1/3 mais 1/3, eles não escreviam 2/3. Eles pegavam uma fração que era equivalente àquela para ter o numerador 1. Isso foi um caos na vida deles, porque tinham tabelas, eram criadas tabelas de frações de fração. para tudo ter o 1 em cima, porque aí eles conseguiriam fazer isso dentro da medida. Eu tô pensando que a gente podia ter trazido para poder mostrar e a gente esqueceu. Aquele quadradinho, aquela caixinha com os pedacinhos de frações que a gente tem. Ah, é verdade, tem alguma caixa ainda. Não, né? eu sei onde tá. Sei exatamente onde tava. É porque de frações você ficou pra dar pro seu Pra dar pra Gaia. Não era pro Lucas, não? Foi pra dar pra alguma criança. Mas observe, a criança por hora é a Julia e ela tá brincando lá no quarto dela. Ainda não chegou. Ainda não consegui. Ainda não chegou na criança. Eu ainda não consegui desapegar das minhas frações. Da minha caixinha de frações.
Ai, não tinha pensado, é verdade, amiga, podia vir. Mas assim, amiga, colocamos então zeros, positivos, negativos. Aí, se a gente consegue construir o meio positivo, a gente consegue criar o meio negativo. Então, a gente preenche essa reta com todos os números que são escritos como frações. Que são esses caras que vão pipocar essa reta. Vai ter um monte de tracinho aí, mas ainda não vai completar a reta. Vai ter um monte de buraco essa reta. Inclusive, vai ter uma quantidade maior de buracos nessa reta do que os tracinhos preenchidos. O que eu quero dizer isso? Já existem infinitos números sendo colocados nessa reta. E a gente tá falando de infinitos maiores que outros que infinitos? Outros. E eu sei matemática diferente do John Green. Ou pelo menos essa matemática, também não vou ser audaciosa a esse ponto. E é assim, a quantidade de números que a gente colocou aqui nessa reta, com todos os inteiros, negativos, frações, ainda é um infinito mansinho. É o menor dos infinitos que a gente conhece, que a gente vai chamar de infinitos enumeráveis. Isso daí é aquela coisa de Aleph 1, Aleph 2. Esse daqui e é esse o daí é o Aleph 1 ou Aleph 0. Começa a contar. Boa, Aleph. O Auric é zerista. Ai, meu filho vai chamar Aleph 0. Amiga, que feio! E aí o próximo filho vai ser o Aleph 1. E assim eu irei, infinitamente. Mas, por exemplo, quem tá faltando aí ainda são quem são os nossos personagens principais desse papo hoje, que são as nossas raízes. Você tem uma ideia de como a gente construiria um raiz de 2 aí, amiga? Só com regra e compasso? Deixa eu pensar. Deixa. Porque assim, ó, como você falou, o raiz de 2 tem uma aproximação que a gente conhece, que é o lá 1.4. 1.44. 4. Acho que é 1.44. Não, ele não é ponto 4. Ah, tá. Ele é ponto com várias coisas. É 1,4. Ah, tá. Então vamos deixar ele mansinho aqui, vamos chamar ele de 1.42, tá? Tá. Todo mundo concorda com 1.42. Arredondei pra cima. Então, ele teria que estar na minha cabeça. Ele tem que estar entre 1 e o 2, é óbvio. Tá. Mas ele tem que estar pouco antes do 1,5. Mas aí a gente não pode só jogar um dardo e falar assim... Não, porque, por exemplo, existe o número 1.42. E se você estivesse pegando esse ponto, é um ponto que é construível. E a gente sabe que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, como é que a gente vai pôr 1.42 e o raiz de 2 no mesmo lugar? Não tem como. Eu tenho um jeito, posso mostrar? Como? Mostra o seu jeito. Meu jeito é o seguinte, eu vou vir aqui e como a gente tem regra e compasso, a gente consegue, por exemplo, construir um quadrado aqui. De lado 1, concorda comigo? Concordo. Deixa eu ver se eu consigo deixar ele retinho aqui, beleza. Construí o meu quadrado de lado 1. Eu quero te fazer uma pergunta agora, amiga. Minha pergunta é... Qual é o tamanho da diagonal desse quadrado aqui? Se você tem 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado... Tá usando o teorema de Pitágoras. O y, né? Porque o x foi banido. O y ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, o y ao quadrado é igual a 1. Igual a 2, né? 1 mais 1 dá 2. Então, a gente tá fazendo o teorema de Pitágoras, onde o cateto aqui é 1, e como é um quadrado, o cateto lá também é 1. Então, a raiz... Então, o diagonal é raiz de 2. É raiz de 2. Você concorda comigo que se eu coloco uma ponta seca do meu compasso aqui e a ponta com lápis lá naquele lá, esse meu compasso tá medindo raiz de 2, eu não posso vir e transferir ele pra cá? E aí eu vou marcar... É realmente próximo dali onde você falou. Vai ser um pouco mais de 1, um pouco mais de 2, mais menos que 1,5, nanana. Aí a gente vem aqui com o nosso compasso, a gente marca o raiz de 2. Mano! Caraca, minha cabeça explodiu agora. É verdade, né? É pra isso que o compasso serve. Não é só pra você ficar cutucando o amiguinho. Não é só pra ficar tirando cutícula com a ponta seca. Não é só... Caraca. Eu realmente acho que eu não tive, então, uma aula sobre isso, porque eu me lembraria. Eu fui muito pela estimativa, né? Que é fazendo ali vai chegando de um ladinho, vai chegando do outro. E aí, com esse tipo de construção, a gente consegue preencher todos os números irracionais, que são esse tipo de raiz de números primos, que a gente não consegue tirar dali. Mesmo que a gente faça a faturação... Nossa, cara, desculpa que a minha cabeça tá muito assim. Amiga, vai. Eu vou chegar no bandejão hoje, eu vou desenhar uma reta e vou falar assim, como é que você coloca o raiz de 2 nessa reta? E eu vou ficar fazendo isso pra todo mundo agora. E eu achei muito legal, porque na forma palitos, então a gente conseguiria representar o raiz de 2. Sim!
Mas aí fica aí, como vocês representariam os complexos? Que a gente não falou aqui, mas como vocês representariam os complexos, né? Como palitos. Como palitos. Isso é muito legal de se perguntar, assim. Então, no final das contas, a gente já posicionou aqui mais infinitos números. Porque se existem infinitos primos, mesmo que seja um infinito mansinho, a gente já enfiou dentro desse infinito mansinho outro infinito mansinho, que ainda é um infinito mansinho. Uhum. Porque a gente está colocando mais uma quantidade numerável ali. A gente não mudou a potência, né? Vamos dizer assim, a potência no sentido de o poder desse infinito. A gente colocou mais uma quantidade enumerável de números aí. Então, o que vai acontecer? Ainda tem um monte de buraco nessa reta, porque o raiz de alguma coisa, ele não é o π, ele não é o e, ele não é esses números que a gente, né? Esses números que também não dão para ser escritos em forma de fração. E aí, o que vai acontecer é que são esses números não escritos em forma de fração, esses números que não conseguem ser escritos em forma de fração, que não são raízes de alguma coisa, que vão transformar essa reta numa quantidade de números que é maior que o infinito dos naturais. Então, eles sozinhos são maiores que toda essa reta que a gente fez aqui, por enquanto, construindo com régua e compasso. Puta, e esse é o Aleph qual? Aí é o Aleph 1. Aleph 1. Peraí. O Aleph 0 é quem? Os naturais. Os naturais. E o Aleph 1 e aí, toda é a vez que reta. você adiciona um Aleph 0 dentro do Aleph 0... Continua sendo o Aleph 0. Porque você está adicionando... Então, é tipo então você está dizendo o quê? Se eu pegar os positivos os inteiros positivos, isso é Aleph 0. Uhum. E aí eu somo os positivos inteiros, os inteiros positivos com os inteiros negativos, que é outro Aleph 0. Então, eu tenho 2 Aleph 0. Se eu somo esses dois, eu continuo com o Aleph 0. Uhum. Tá. Aí você tem todas as frações. Ou seja, o infinito de um lado é igual ao infinito do outro lado. Diferente do que o John Green fala pra gente. Né? E aí, não, o que ele fala, na verdade, é que você tem os positivos, e aí depois, quando você soma os positivos com os negativos, você tem um infinito maior. Eu acho que ele fala que tem mais números entre... A mesma quantidade de números entre o 0 e 1 que tem na reta. Eu acho que ele fala uma coisa errada, porque é a potência dos infinitos que ele se confunde ali. E aí, então, já chegamos aqui nessa parte. Agora, quando a gente chega e a gente diz que entre o 0 e o 1 eu tenho infinitos números formados por esses racionais, isso é o Aleph 1. Não, o Aleph 1 é todo mundo. O Aleph 1 é a quantidade de números que tem nos racionais. Só nos racionais. Isso. Tipo, desculpa, os irracionais. Nos reais. Nos irracionais. Vamos lá, que a gente tem, os naturais são Aleph 0, os inteiros são Aleph 0, os racionais, que são as frações, Aleph 0. E a demonstração de Cantor é lindíssima para isso. A gente pode fazer mais um episódio sobre infinito e mostrar agora que a gente tem recurso visual. Quando a gente adiciona os irracionais para chegar nos números reais, esses irracionais, eles têm tamanho maior. Aleph 1. Ele tem um tamanho maior. E aí o lance é, dentro dos irracionais, a gente tem os racionais mansinhos, que são as raízes, que ainda tem uma quantidade Aleph 0, mas são os outros, os transcendentes, os monstrinhos dos irracionais, que é o π, o e, toda essa rapaziada junta que não tem nome, que vai mudar esse tamanho desse infinito. Caraca, e tem um Aleph 2? Amiga, tem Alephs... Infinitos Alephs? Tem. Nossa, eu tem gostei. infinitos muito grandes. Tem infinitos muito maiores. Caramba! Tem. Isso é muito legal, porque a gente talvez não consiga nem ter uma representação do que é infinito no mundo. Então, por exemplo, talvez eu acho que o que a gente chega mais perto é quando a gente fala de o universo segue em expansão. Então, a gente pode imaginar que o tamanho do universo, como ele sempre continua crescendo, ele seria o primeiro Aleph, vamos dizer assim, o Aleph 0. Mas a gente, e ainda assim, fazendo o que a gente não sabe, né? Se vai parar de expandir, se vai contrair, se não vai, né? Até por quanto tempo ele vai expandir, se em algum momento ele para. Então a gente não sabe de fato se é. A gente pode interpretar como, né? Vamos dizer, usar como modelo. Mas aí todos esses Alephs, 1, 2, 3, né? A gente tá falando aí basicamente de coisas que só existem na nossa cabeça. É isso. E é sempre bom lembrar que às vezes na física o infinito é só 4 metros, né? Dependendo de onde você tá falando. Às vezes 2... 2 metros já é suficiente. 2 metros já é suficiente para atender ao infinito. Conta o que é isso, amiga, pro pessoal. Nossa, então, isso é uma coisa que tem muito na minha cabeça. E eu lembro desse infinito é só 4 metros por conta de um experimento específico que a gente tava fazendo. E eu acho que era
alguns dos laboratórios, assim, laboratório de ótica, porque você tá usando uma fenda pra deixar a luz laser passar e tudo mais. E à medida que você afasta essa fenda do seu laser ou da sua fonte de luz, você tem um comportamento ali diferente, né, das coisas. E aí a gente às vezes falava assim, porque quando a fonte tá tendendo ao infinito, tem esse tipo de comportamento. E aí, às vezes, você via esse comportamento quando você afastava, assim, a fonte... Tipo, sei lá, pensa numa bancada desse tamanho aqui. Então, a fenda tava aqui e a fonte ali. Já era suficiente, então, sabe? Porque você tá falando de dimensões muito pequenininhas ali. Então, o infinito já é logo ali. Logo ali. Sabe? E aí, às vezes, a gente fala também, às vezes, quando a gente fala sobre a influência, por exemplo, se você tem uma carga pontiforme, né? E ela vai gerar ali um campo elétrico ao redor dela. Então, esse campo, ele diminui ali à medida que você vai se afastando, né? E aí, às vezes, dependendo de qual é a carga de várias coisas, esse infinito, quando a gente fala isso, tende ao infinito, tende a zero, esse infinito também já é muito perto, né? Também então, é. Logo ali, vira da esquina. Às vezes tem infinitos menores do que o Aleph Zero. Porque ele pode ser só 4 metros, 2 metros. Entendeu? Muito bom, muito bom. Eu acho isso simplesmente maravilhoso. Eu queria perguntar pro Júnior quanto tempo a gente tem. Quanto tempo já gravou? Foram 55 até agora? Caraca, então a gente tem que se encaminhar, é isso? Nossa, e eu tinha aqui ainda a demonstração do porquê que o raiz de 2 não é escrito como fração. Nossa, eu acho que isso vai ter que ficar... Para um Reels. Não, vai ter que ficar, como é que é? É trivial, é a cargo do leitor. Passa o próximo slide, Júnior. Passa o próximo slide. Quem viu, viu. Rapidinho, Zé. Foi. Agora vocês têm que Fez imaginar... demonstrado. É isso, CQD, quadradinho. Quadradinho, pinta, pode pintar. Mas ó, a gente pode, se vocês comentarem muito, se tiver um comentário já é o suficiente, mas se comentarem muito, a gente pode fazer um Reels. Eu tô vendo vários Reels lá no Instagram, né? Mas Sim. eu vou, agora que a gente se mudou, acabou, eu falei, não aguento mais esse tipo de problema de reforma, agora que tem outro tipo de problema, tipo, vou colocar os Reels em dia. Reparem que ela falou, não quero mais ter problema. Não, esse tipo de problema. Ela falou que quer ter outro tipo de problema. É que eu não quero ter problema, eu não quero ter mais problema de reforma. É isso. Adoro um probleminha. Vamos encaminhar, então, pro fim do episódio? Bora! Bora? Bora de beijos? Bora de beijos. Não, mentira. Não, mentira. Tem 5 coisas. Quais são as 5 coisas de hoje? Hoje nós vamos, então, aproveitar esse momento raiz pra falar o quê? 5 maneiras de estimar raízes. A primeira maneira é o seguinte, você tá ali fazendo a sua unha, aí você... Não é isso? Não, tá é escrito fazer na aqui? unha. Primeira forma de estimar, fazendo a unha. Então, a primeira forma é fazer na unha, né? Então... Você chuta um número, aí você multiplica esse número por ele mesmo, e aí você vai refinando, vai vendo quanto ele tá perto ou longe do valor que você queria chegar. Então, se tiver muito longe pra baixo, você chuta um próximo número que é um pouquinho maior, né? E assim vai. Então, tipo, faz 1,1 vezes 1,1, vê se dá 2. Ah, não deu, vamos colocar 1,45. Aí você vai melhorando, vai refinando, né, amiga? Na unha. Na unha. O outro jeito é um jeito que a Julia faria, método Monte Carlo. Você não jogaria lá no Python? Daria pra fazer o método de Monte Carlo aí. E o próximo, amiga? O próximo, frações contínuas. O que são as frações contínuas? Essas frações que têm os denominadores de frações. Então, imagina que você tem o meio, aí no lugar do 2 você coloca uma fração, e aí no denominador da próxima coloca outra fração. Você vai inteirando essas frações aí, certo? E o próximo? Bom, outra forma, eu só tenho aqui a referência que o Al-Kashi, desculpa. Eu tenho só a informação de que o Al-Kashi fazia um método, mas eu não sei qual é o método, porque eu descobri que esse método existe pesquisando por esse episódio aqui. Mas existe o método. Então vai outra promessa de rios aí pra vocês. Rouse. E o último agora realmente é você tá fazendo a sua unha e aí você vai lá e chuta. Eu falei que eu ia estimar, não que eu ia acertar, né? Que isso é uma boa estimativa, né, eu falei amiga? que eu ia estimar. Mas é isso. Agora, beijos. Beijos. Vamos mandar um beijo pra Ana Paula, que é a nossa manicure, podóloga aqui de São Carlos, que é ótima em estimar os números. Ela calcula uma raiz quadrada como ninguém. Maravilhosa. E o próximo beijo, amiga?
falar? Eu não sei quem que é que eu não Fala tô alguém escrito. que você tá Ah, eu ia mandar um beijo pro John Green. Ele que falou que não sabia matemática, mas tinha certeza e falou uma bobagem de infinitos depois, isso. né? Logo ele. Queria mandar um beijo pro Aleph. Qual Aleph? O seu filho que tá chegando aí em algum momento. Mas eu já te falei que eu vou ter o Aleph 0, o Aleph 1, o Aleph 2. Você vai Parece querer... o Elon Musk dando nome pra filho. É isso daí, ai, Deus me livre. E a gente abriu no nosso Instagram, se você ainda não segue a gente no Instagram, qual a Júlia disse isso, nossa @. Abrimos agora o formulário de beijos. E aí a gente vai mandar o beijo para as primeiras pessoas que a gente colocou ontem à noite. Só deu tempo de receber poucos beijos. Então, os primeiros beijos que chegaram ontem à noite foi um beijo para Lisa Maria. Lisa Maria, que é a cachorrinha que era amiga do Todd, quando o Todd estava aqui com a gente, né? É verdade. Então, um beijo pra Lisa Maria. Isso, Lisa. beijo, Lisa. E um assim, ó, e um carinho assim. É. E o próximo beijo é um beijo pra Isis, que é a minha comadre, a mãe da Gaia. Maravilhosa. E ela pediu beijo ontem também, então beijo, Isis. Essa pessoa que une a família da Julia com a minha, É, né? ela é foi o ponto de intersecção, tal qual raiz de 2. E a última coisa que a gente não pode esquecer, amiga. Ah, pra finalizar esse podcast, a gente queria lembrar pra vocês... Lembrar de vocês? Não, lembrar pra vocês que esse podcast é produzido aqui no estúdio do CETISC, que é o Centro de Tecnologia de Informação da USP de São Carlos, da STI, que é a Superintendência de Tecnologia de Informação da USP. E é isso. Dá tempo de mandar um beijo pra Rede 2? Tem beijo pra quem? Pro Rede 2. Dá um beijo pra Rede 2. Foi o maior personagem, né, de hoje. É isso. Beijo, Rede 2. Tchau, até a próxima. V de raiz, ó. Não é assim? É, aí fez assim. Não é mais paz e amor, né? Não, é o contrário, eu acho. E é isso. The End? The End.